Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho das minhas vivências aqui sobre, sobre o meu lado espiritual e que eu acho que vai ser importante para muitas pessoas. O que acontece? Quando a gente reencarna, né? Ou encarna, porque se você é uma alma recém-criada, você não teve reencarnação, né? Você está encarnando a primeira vez. Então existem vários tipos de almas no mundo. Existem almas antigas, almas novas, almas velhas, almas médias. Bom, existem vários tipos de almas, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as almas novas. Eu vou colocar como almas novas, mas existem vários tipos de almas, né? Porque o que acontece? Isso também, o que eu estou falando aqui, é sobre o meu ponto de vista, é sobre a minha visão, é sobre o que eu penso, tá? Então, se alguém discordar, tem total, tem total liberdade de discordar. Bom, mas vamos aqui. Primeiro vamos questionar. Existem as almas novas, que são almas que nunca encarnaram, nunca vieram na Terra, tá? Vamos dizer assim. E tem almas que são almas em resgate. O que seria esse almas em resgate? Seriam almas que é como se elas viessem para a Terra como se fossem almas novas. Vamos dizer assim, tá? Isso que eu estou falando aqui não é comprovado cientificamente, não tem nenhum livro. Isso é pela minha visão, tá? Então, independentemente se você acredita que existem almas novas e almas em resgate, o importante é o conteúdo que vai estar aqui, tá? Bom, eu vou colocar como almas novas, mas vocês já sabem que são almas novas e almas em resgate. O que são almas em resgate? São almas que tiveram algum problema no passado, voltam como se novas fossem e vêm cumprir uma missão aqui de resgatar os erros do passado, tá? Essas almas, quando elas chegam aqui, é como se elas nunca aqui estivessem, né? Então, tudo é novo para elas, tudo é diferente, tudo é complexo, tudo é novidade, vamos dizer assim. Pensa numa alma nova como se fosse um bebê, só que ela é a alma, tá? Então, ela não sabe dos riscos que ela está correndo na Terra. É como se você mandasse um soldado para uma guerra sem armamento. Essa é a criança, a alma nova que chega na Terra. Geralmente são pessoas muito iluminadas, muito alegres, muito otimistas, né? Só que existe por trás disso todo um arcabouço ali. As almas novas, elas têm dois polos. Um polo positivo, que é muito otimista, e um polo negativo, que é muito pessimista. Vamos dizer assim, tá? É só para a gente entender. Então, quando descem, isso é o meu entendimento. Quando desce uma alma para a Terra, ela tem que ter um equilíbrio, tá? A Terra, ela tem que ter um equilíbrio.
Então, quando desce um sagrado feminino e um sagrado masculino. Um polo positivo e um polo negativo. Por quê? Porque é o equilíbrio. A Terra, ela tem que ter um equilíbrio de forças espirituais, tá? Esses polos, enfim, um pode encarnar aqui no Brasil, outro pode encarnar lá nos Estados Unidos, mas tem que descer dois polos, um positivo e um negativo, tá? O universo, ele trabalha em polaridades, bem, mal, quente, frio, positivo, negativo, enfim, tá? Então descem duas almas novas ou almas em resgate, positiva ou negativa, tá? Essas almas vêm para a Terra. Então é como se elas nunca que tivessem. Então algumas almas, elas, imagina essas almas como uma alma que foi uma pessoa que foi para a guerra sem armamento, tá? Ela chega aqui, ela não sabe de nada, ela não tem noção, ela não sabe das coisas, ela não entende o mundo, ela não tem a percepção, ela não tem a maldade que o outro tem, ela não tem uma percepção apurada, né? Isso aí, quando vai passando o tempo, existem umas questões cruciais para você entender se essa alma é nova ou não. Primeiro, que com o passar do tempo, ela tem que progredir mentalmente em relação à idade, tá? A criança normal, que não é alma nova, ela progride, a mentalidade dela progride com a idade. A criança nova, vamos dizer assim, a alma nova, né? Quando encarna, a mente, ela não progride junto com a idade. Ela tem uma disfunção. Porque ela fica infantilizada, vamos dizer assim. Ela não tem, por exemplo, uma criança, um jovem com 15 anos, ele já sabe o processo que ele tem para passar. Ele já sabe todo o processo. Ele já, com 15 anos, ele já pensa em namorar, ele já pensa em ir numa baladinha, ele já pensa em ir, sei lá, N coisas. Já uma alma nova, se os pais não acompanharem essa evolução, ela com 15 anos, ela ainda vai estar pensando em, sei lá, jogar bola, não que jogar bola não sirva para essa idade, mas ela vai ter uma disfunção. A mente dela não é igual à idade dela. Não sei se você. Ela é como se ela fosse sempre abaixo da idade, tá? Então vamos supor que você pega um jovem de 15 anos e ele tem uma mentalidade de 10. Quando ele fizer 20, ele vai ter uma mentalidade de 15. Ele tem um espaço ali. Bom, dito isso, aí que é o alerta do vídeo, para os pais ficarem muito atentos, porque a educação dos pais é importantíssima nesse ponto. Porque o acompanhamento familiar é importantíssimo para gerar uma massa, uma massa cerebral nessa criança, tá? Por quê? Porque ela não é como se ela viesse sem conhecimento algum, tá? E esse conhecimento tem que ser passado.
Só que muitas das coisas, muitos dos conhecimentos não são passados pelos pais. Então essa criança, ela vai para o mundo sem os conhecimentos necessários. Conhecimentos esses que nós podemos falar que os mais importantes são os emocionais. Como lidar com as pessoas, como agir nas circunstâncias, né? Essas crianças, essas almas novas que chegam, geralmente elas são muito cheias de ideias, são muito hiperativas, são muito ansiosas, tá? Então você tem que observar muito se o seu filho, se a idade cronológica dele está adequada com a idade mental, tá? Isso é muito importante, muito importante. E você tem que ir introduzindo essa questão no seu filho. Porque senão o que acontece? Acontece o que mais acontece. Ele entra para a fase adulta ainda infantilizado, vamos dizer assim. E aí, cara, são muitos e muitos problemas. Muitos e muitos problemas. Muitas e muitas dores, muitos e muitos sofrimentos. Muitas e muitas dificuldades. Porque ele não foi preparado na infância, ele não foi preparado na adolescência, ele não foi preparado na fase adulta, né? Por muito tempo, eu tive muitos e muitos problemas, tá? E que, na verdade, foram problemas, mas fez com que eu também me movimentasse, tá? Foram problemas que fizeram com que eu me movimentasse muito, muito mesmo. Porque chegou um ponto da minha vida que eu não estava entendendo mais o que estava acontecendo comigo, porque eu não progredia, eu não fluía, eu não tinha conquistas, eu não tinha vitórias. E quando eu fui entender as coisas, eu já estava num emaranhado muito grande de vida. Um emaranhado muito grande. E um dos grandes problemas meu é que eu estava na guerra sem munição, sem armamento, tá? O trabalho emocional, porque quando você é uma alma, né? No meu caso aqui, para mim, eu acredito que eu sou uma alma em resgate e não uma alma nova. Provavelmente eu aprontei muito no passado, mas no meu caso, eu não tive um apoio, um alicerce forte, tá? Um alicerce forte. E isso veio me vinculando a muitos e muitos problemas. Muitos e muitos problemas. Então, hoje, tudo que eu faço, né, porque eu faço tarô, eu trabalho com terapias holísticas, eu olho o psicológico, né, eu trabalho com essa parte psicológica. Por quê? Porque eu tive que fazer isso para mim. Eu tive que buscar para mim. Então, tudo que eu faço não é nas coxas. Eu tive que buscar para mim primeiro. Eu tive que ser um buscador. Eu tive que correr atrás do prejuízo, que já era grande. Meu prejuízo foi muito, muito grande. Mas não importa.
O importante é que eu acordei. Cedo ou tarde, acredito que muito tarde, mas eu ainda acordei. No meu caso, o meu lado, a minha alma, ela é mais formada do sagrado feminino. O que é o sagrado feminino, né? Não é que eu sou um homem, que eu deixei de ser homem por ser feminino, não, porque as pessoas confundem isso também. Feminino é uma energia mais receptiva, uma energia mais doadora, mais sensível. Então, as pessoas acham que um homem não pode ser sensível. Então, se eles acham que um homem não pode ser sensível, quem vê esse vídeo está olhando para um. Bom, por quê? Porque eu sou mais sensível, né? Só Deus sabe. Eu também gostaria de saber. Mas essa sensibilidade, ela veio excessiva, entendeu? Então eu me preocupava muito com as pessoas, eu me jogava muito para o outro, eu me doava demais, eu era muito para o outro, porque eu tinha a minha energia é doadora, porque eu sou a face do sagrado feminino. Enquanto que o sagrado masculino, ele é mais uma energia de receptora, tá? De receber. Enquanto o sagrado feminino doa, o sagrado masculino recebe. Ele é mais uma energia empoderada, e o sagrado feminino é uma energia mais amena, é uma energia mais de paz, de harmonia, de tentar ali acalmar os ânimos, de tentar equilibrar, né? Bom, enfim. Só que isso veio em excesso, tá? Essa energia veio em excesso. Então, o que acontece? Você que é sagrado feminino, você tem que trabalhar o sagrado masculino. E quem é sagrado masculino tem que trabalhar o sagrado feminino. Só que isso não é explicado em lugar nenhum, a não ser que a pessoa se espiritualize e entenda isso, né? Então, um dos motivos de eu ter me espiritualizado é porque eu tinha que entender isso. Eu tinha que entender a minha energia, o que eu sou, como eu ajo, o meu arcabouço espiritual, tá? Então, você que tem uma criança, um filho, isso é um alerta para os pais, tá? É mais um vídeo para os pais do que outra coisa. Você tem que tentar entender qual é o âmbito do seu filho, qual é a pegada do seu filho, tá? Qual é a pegada? Porque a pessoa, ela tem uma energia. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de energia. Se eu for trabalhar com coisas que não tem nada a ver com a minha energia, é um caos. É um caos. Entendeu? Por quê? Porque eu sou uma coisa e eu estou fazendo outra totalmente diferente. A vida das pessoas, às vezes, ela fica um caos porque a pessoa não sabe quem ela é, não sabe como é a energia, não sabe como se comportar, não sabe como trabalhar, não sabe o que ela tem que fazer. Então, assim, junta que a maioria das pessoas não entendem que existe essas almas que estão chegando, novas ou em resgate, não importa, junta a ignorância espiritual das pessoas, mais essa alma que vem ignorante, vamos dizer assim. Então junta a ignorância de uns com a ignorância daquela alma. Então fica um caos, tá? Fica um caos.
Então, um alerta aqui que eu deixo para vocês é: observem mais as coisas, percebam mais os seus filhos, observem como eles são, o que está acontecendo, sinta o seu filho, né? Hoje, eu faço o tarô. Um dos motivos de fazer o tarô é justamente para ajudar as pessoas a se entenderem. Porque 90% das pessoas que estão no mundo, elas estão sofrendo porque elas não se entendem. 90%. Elas sofrem porque elas não entendem a elas mesmas. E no tarô eu vi uma forma o tarô, ele abre as portas, sabe? Porque você começa a ter um entendimento do fluxo energético, tá? Então, só um exemplo aqui, né? Vamos tirar uma carta aqui. Vamos ver que carta que sai. Aí, Pajem de Paus, tá vendo? Então, vamos supor que hoje eu estou na energia do Pajem de Paus, que é uma energia de correr riscos, de aventuras, de se aventurar, de querer novas perspectivas. Então, o tarô, ele traz um fluxo energético. Você consegue entender o fluxo que um dos grandes problemas é nós entendermos a energia em si. Porque as palavras do ser humano, elas são muito poucas perto da quantidade de energias. Por exemplo, tarô são 78 cartas que tem vários tipos de energias aqui, tá? São vários tipos de energias. Ainda junta que eu trabalho com outro tarô que tem as energias planetárias. Então, junta a sua energia com a energia planetária, com a energia... Enfim, são milhões e milhões de energias que você tem que harmonizar e entender cada uma. Aí, o que acontece? A pessoa chega na Terra, ela não entende o planeta. Ela não entende o jogo do planeta. Ela não sabe como se joga o jogo. Então ela dança, cara. Ela dança. Entendeu? Ela dança. Porque ela não sabe jogar o jogo. E ninguém ensinou ela a jogar o jogo. Entendeu? Então ela dança. Dança bonito. Junta tudo isso, mais ainda os problemas de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, que ainda atrapalha mais ainda inveja, tá? Por muitos anos a minha vida ficou sem andar por causa de inveja. Inveja. É uma coisa bem complicada. Às vezes uma inveja é pior do que um feitiço, tá? Então você tem que se alertar para isso, alertar para as invejas. Você tem que entender as coisas, entender o meio que você está, as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes o inimigo está dentro de casa, né? Porque as pessoas querem te ver bem, mas elas nunca querem ver você melhor do que elas. Entendeu? Então, assim, para quem vai ver esse vídeo que não é pai e mãe, tenta se observar mais, tenta se analisar mais. Existem N coisas para serem vistas sobre o ser humano. Você pode se olhar de várias perspectivas, de várias formas, de vários jeitos. Enfim, são muitas coisas para você poder analisar, tá? Analisar.
Um dos grandes problemas dessas almas novas, vamos dizer assim, ou almas em resgate, é que elas ainda não têm um senso crítico formado. Elas têm um problema em formar sensos críticos. Elas são muito dependentes. Elas são muito rígidas, são muito egocêntricas, tá? Só que isso só um olhar clínico que consegue identificar. Às vezes as pessoas normais não conseguem identificar. Elas não conseguem, porque são coisas sutis, tá? São coisas sutis da energia daquela pessoa. São coisas muito sutis. Então, só alguém com um olhar clínico que consegue, né? Um olhar clínico não, um olhar espiritual, vamos dizer assim, né? Então, elas são muito codependentes, elas são muito inflexíveis, são muito influenciáveis, que é um dos grandes dilemas da humanidade, é ser influenciável. 99,9% das pessoas que eu lido, que me procuram, são influenciáveis. O que é isso, né? Influenciável. É quando você deixa o controle da sua vida na mão do outro. Você deixa o controle da sua vida na mão do outro. Só que isso é uma coisa que é imperceptível. É imperceptível. Você faz sem notar. É automático. Tá? É automático. As pessoas fazem isso sem notar. Sem perceber, você se deixa levar. Esse é um dos grandes problemas também. Bom, enfim, eu tinha muitos e muitos defeitos e acho que vou morrer tentando corrigir todos. Mas, como eu disse, eu consegui acordar a tempo. Tem pessoas que não acordam. E dependendo da cultura, da família, do seu, de como você, da sua criação, de como você foi criado, isso pode te ajudar ou piorar a sua situação. Tá? E aí, diante disso, ainda vem outros fatores agravantes, porque você chegou como uma alma nova, você não conhece nada na Terra. Aí vem os traumas de infância, não validação, problemas com amorosos, problemas com amigos, inveja. Enfim, cara, é um bombardeio de energia todo dia que as pessoas não têm nem noção do bombardeio que é de energia. As pessoas não têm noção do bombardeio que é de energia. Por exemplo, eu sempre tive um problema, desde a minha infância, de ser meio que perseguido. Aí você vai falar, mas perseguido como? As pessoas simplesmente olhavam para minha cara, não gostavam de mim e ia lá uma confusão. Do nada. Eu não precisava fazer nada para... Eu não procurava confusão que me procurava. E eu só fui entender isso depois de velho. Eu tinha que quebrar esse karma, entre aspas, entendeu? Eu tinha que amadurecer espiritualmente para entender que eu não poderia dar munição para o meu adversário, né? Dar munição para o outro. Só que isso foi uma coisa que
eu poderia ter aprendido lá na infância, entendeu? Então, assim, o olhar espiritual é muito importante, é muito importante. Desde novo, eu sempre tive problemas com energias, com a minha mediunidade. Eu tenho uma mediunidade muito aflorada. Eu só descobri isso agora, tem poucos anos que eu fui descobrir isso, que eu estou tentando entender isso. Isso me atrapalhou a vida toda, que era uma coisa que eu teria que ter descoberto com 15 anos, entendeu? Então, assim, olha, presta bastante atenção no seu filho, se ele não é nervoso, agitado, se ele não é descontrolado, se ele é uma pessoa muito sensível, se ele é uma pessoa muito fechada, porque existem os dois extremos, tá? Existem pessoas muito fechadas também, né? Existem pessoas que são muito agressivas, muito problemáticas, querem tudo do jeito delas. Se não for do jeito dela, não tá bom. Então existem vários parâmetros que, se você colocar se você for olhar, são muitos e muitos itens, porque você tem que olhar a pessoa, o entorno da pessoa, com quem a pessoa anda, como ela age, o que ela faz, como ela faz, tá? Então são muitas e muitas variáveis, vamos dizer assim. O ser humano, ele é uma caixa de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Não é à toa que nós temos as digitais e ninguém tem uma digital igual a você. Então, você é único nesse mundo. Então, como você é único, você também tem os seus problemas únicos. E as soluções únicas. Então, não adianta eu falar que eu vou fazer o mesmo tratamento para 10 pessoas, que não vai ser assim. Cada uma é um tratamento. Cada uma é um ser. Cada uma tem as suas dores, suas dificuldades, tá? Observa bastante, é um alerta. Crianças, geralmente, e não foi o meu caso, mas muitas e muitas crianças, elas veem vultos, elas veem entidades, elas veem espíritos, e os pais acham que é coisa da cabeça, que aquilo não é normal, que é fantasia da criança. Mas eu estou para te dizer que a criança, ela mente muito menos do que o adulto. Então observa, né? Observa. Muitas crianças já têm um comportamento meio difícil, maldoso. Então você também tem que observar isso. Por qual linha seu filho está andando? Se o seu filho está andando por uma linha ruim, por uma linha estranha, ou se ele está tendo algumas atitudes estranhas, né? Então, assim, são muitas e muitas variáveis. Muitas e muitas variáveis, tá? Isso aqui é só um bate-papo. Eu espero que eu ajude. Se eu ajudar uma pessoa, eu já me dou por satisfeito, né? Hoje, o meu propósito é fazer com que as pessoas se entendam o seu redor, que as pessoas sejam felizes, ajudar o mínimo as pessoas a caminharem na Terra, tá? Esse é o meu propósito.
Outra coisa também, uma pessoa que não é maliciosa, uma pessoa ingênua, ela tem muitas e muitas chances de cair em armadilhas, em falcatruas. Pessoas maliciosas, se ela tiver o seu nome e a sua data de nascimento, ela vai num jogo de búzios e sabe tudo sobre você. Ela vai num pai de santo, qualquer lugar espiritual, né? Não estou desmerecendo ninguém, mas ela vai num lugar aí que faz coisas meio duvidosas, descobre sobre o seu passado, sobre sua vida passada, sobre quem você foi, o que você fez. Ela descobre seu mapa astral, e isso, numa mão mal intencionada, é um tormento, tá? É um tormento. Existem muitas coisas por trás do plano espiritual. E tanto lá como aqui, existe o mal e o bem. Então, existem quem faz o mal aqui, existe quem faz o mal do outro lado. Existe quem faz o bem aqui, existe quem faz o bem do outro lado. É você que decide o seu lado, né? Você que decide. Mas, enfim, isso aqui é só um bate-papo. É para você pensar, raciocinar, entender. Você não é o seu filho ou você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que está num corpo. É uma grande diferença. O mundo, ele é espiritual. Enquanto as pessoas não entenderem que o mundo aqui também é espiritual, as pessoas vão só se estragar. Eu ia falar um palavrão aqui, mas só se ferrar, vamos dizer assim. Pronto. As pessoas vão só se ferrar. Porque você tem que entender que você é um espírito e aqui também é um mundo espiritual. Por incrível que pareça, por mais matéria que você vê, você ainda é um espírito. Queira ou não. Então você está sobre as leis do espírito e não sobre as leis do corpo, da carne, da matéria. Um dos grandes problemas é esse, que as pessoas acham ainda que estão pelas leis da matéria, enquanto elas estão pelas leis do espírito. É aí que dá muitos problemas, muitos e muitos problemas. Porque enquanto você se for pela lei da matéria, a sua vida não anda. A sua vida não anda. Se você faz uma prece hoje, o seu filho vai fazer um concurso daqui, vamos por 15 dias. Seu filho vai fazer um concurso daqui 15 dias. Você começa a orar durante esses 15 dias. A chance do seu filho passar nesse concurso, eu vou chutar, que eu não sei ao certo, mas eu te garanto que deve ser umas 3 vezes mais do que uma pessoa que não orou. Entendeu? Por quê? Porque você já orou 15 dias antes. A sua oração foi lá no céu, foi processada. Eles olharam, analisaram, pegaram lá o papelzinho com a sua oração, chegou lá e falaram assim, bom, vamos ver se vale a pena, se a gente permite isso chegar para eles lá, porque tem que ter a permissão. Tem a alfândega, tem tudo lá. Então você ora, sua oração vai lá, é processada e volta como bênção. Isso eu aprendi há pouco tempo, com uma pessoa muito, muito sábia. Então,
você está orando 15 dias. 15 dias você está orando ali para o seu filho passar. Agora, se você ora no dia da prova, só no dia da prova, aí de 3 vezes, vamos supor que vai para uma e meia, uma chance e meia dele passar. Por quê? Porque você já orou em cima da hora. Você não está querendo bênção, você está querendo um milagre ali, né? Você está querendo que eles resolvam o problema. Aqui, resolve aqui para mim. Eu tive um problema espiritual que eu fiquei orando uma semana para Arcanjo Miguel. Aliás, eu orei mais de uma semana, mas eu precisei de uma semana, acho que mais ou menos uma semana, acho que foi até uns 9 dias, tá? Vamos por 9 dias que vai ficar melhor. Eu orei 9 dias consecutivos para o 9º dia começar a aparecer a solução para o meu problema. No 9º dia. E depois que a solução começou a aparecer, eu continuei orando. Orando todos os dias, fervorosamente, tá? A oração, ela não é passe de mágica, né? Não adianta você orar só nos momentos difíceis. Isso é uma coisa que todo mundo faz, inclusive eu. Não vou né, falar que não, que também já fiz isso. Mas o certo é nós orarmos todos os dias. Orarmos todos os dias. Independente da sua religião. Tá? Independente da sua religião. Porque orar quando tudo tá difícil, né? Isso, lembrar de Deus quando o calo aperta é fácil. Agora, lembrar de Deus quando tem comida na mesa, tem tudo no lugar, nessa hora poucos lembram. A maioria só lembra na hora da dificuldade. Eu já fui um desses que só lembrei na hora da dificuldade. Não vou falar que não, porque eu estou mentindo. Bom, observa. Você está num caminho espiritual, você é um espírito, né? Você é um espírito. Então você está sobre as leis do espírito. Eu acho que eu falei bem já, não vou falar muita coisa mais não. Eu espero ajudar, igual eu já falei. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já estou com a minha missão cumprida. Deus sabe do meu propósito, só Deus sabe, né? Igual hoje, eu jogo tarô, mas amanhã eu não sei o dia de amanhã. Não sei o que Deus reserva para mim. Então, talvez eu vou fazer um outro trabalho de uma outra forma, né? Espero não ter que parar com o tarô, porque é uma das ferramentas que eu gosto. Tenho me aprimorado bem. Algumas críticas sobre o tarô, antes que eu sei que eu vou receber algumas críticas, então eu já vou me antecipar aqui. Não de quem está vendo, mas eu vou, com certeza, mais para frente, sempre tem alguém para criticar, né? Eu analiso o tarô um pouco diferente dos tarólogos, tá? Eu olho muito para a carta e, às vezes, por exemplo, né, muitos tarólogos fazem isso também. Então, por exemplo, eu olho a carta do diabo aqui, essa é um sorvete, tá? Então, à medida que eu olho essa carta, de repente vai vir na minha intuição que você vai tomar um sorvete com alguém. Entendeu? Então, o tarô é a carta, mais a intuição, mais a sabedoria divina que está ali por trás, ajudando.
tentando, né, fazer o melhor, porque muitas das vezes também as intuições que a gente recebe do divino, nós não damos atenção. Isso também é uma grande coisa que acontece também com essas almas novas, tá? Às vezes a intuição dela é forte, mas ela não ouve a intuição. Ela é um pouco desconexa da intuição, porque ela ainda vem carregando, enfim, tem muitas coisas ali por trás que ela vem carregando. Então, às vezes, a intuição dela grita, mas ela ainda é muito materialista. Ela é muito materialista, então ela não consegue ouvir a intuição. Porque ela tem um apego muito grande à matéria. É como se ela viesse com umas provações, porque ela tem que aprender a se espiritualizar e não ficar na matéria. Essa é uma das grandes provações dessas almas novas, aprender a se espiritualizar. E a maioria, ela vem apegada à matéria. Apegada à matéria. Geralmente são pessoas que querem enriquecer rápido, ficarem famosas rápido, querem tudo rápido. Tá? Geralmente são pessoas que querem tudo rápido. E as coisas não acontecem rápidas. As coisas não acontecem num passe de mágica. As pessoas precisam aprender a esperar. Aprender o tempo divino. Há uma influência muito, muito forte do tempo divino. Porque Deus não brinca, cara. Ele te testa de todas as formas. Ele te testa de todas as formas, né? Então, se você é uma pessoa muito acelerada e quer tudo muito rápido, quanto mais rápido você quer, menos você alcança. Existem algumas firmas que quando você chega lá, né, isso aí já deve ter acontecido com vocês. Chega lá, não, cadê meu negócio? Aí que eles enrolam mesmo, eles te enrolam, ó, só daqui 5 dias. Às vezes o negócio está até pronto, mas eles falam que é só daqui 5 dias, só para te sacanear. Então, com Deus, é mais ou menos assim também. Às vezes ele dá uma enrolada na gente, mas não é por maldade, é porque ele precisa, né? Ele precisa te adestrar, vamos dizer assim. Ele precisa fazer você entender que o tempo é uma dádiva, né? E não um sacrifício. Eu, por exemplo, sou muito, muito acelerado. Eu queria tudo para ontem. Tudo para ontem. E quanto mais eu corria, menos eu ganhava, menos eu fazia, menos eu adquiria. Hoje, eu já sou mais calmo, já tenho mais paciência, apesar de ainda ter que trabalhar muito a minha paciência ainda, porque preciso melhorar muito, mas eu já melhorei bem, já melhorei muita coisa mesmo. Porque Deus é a inteligência suprema, cara. Ninguém vai conseguir superar a inteligência suprema, entendeu? Ele sabe de todas as coisas, né? Nenhuma flor nasce sem que Deus saiba, mano. Né? Já está na Bíblia. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. Nenhum cabelo cai sem que Deus saiba. Então, cara, você vai querer brigar com Deus?
É uma briga meio complicada. Bom, eu acho que eu já falei demais. 50 minutos quase aqui. Pessoal, espero do fundo do meu coração ajudar pelo menos alguém. Tem muitas e muitas coisas sobre mim que eu vou falando aos poucos, né? Porque senão também fica chato para danar. A gente falar só da gente. Muito chato. Bom, graças a Deus, muito obrigado. Que Oxalá abençoe todos vocês, que os orixás abençoem sua semana, abençoe seu dia, que Arcanjo Miguel te defenda, que São Jorge te proteja, te defenda de todo mal, que Jesus Cristo banhe a sua família, banhe você de amor, que Nossa Senhora interceda por você, te banhe de amor, cubra você com seu manto, com o manto azul dela, que os orixás te abençoem e te protejam, que todos os espíritos que estão a favor do progresso, né? Não vou falar bem, não, porque bem é muito relativo também. Então, os espíritos que estão a favor do progresso possam te abençoar, tá? E obrigado por me ouvir. E é isso. Muita luz, muita paz. Beijos de luz.